28, versículo 37. Mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por Cristo Jesus. Versículo: por aquele que nos amou, porque eu sou certo de que nem a morte, e nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente nem o vir, nem a altura e nem a profundidade, nem outra criatura qualquer pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Semana passada, nós falamos no versículo 38, e nós vamos continuar falando no versículo 38. Só que na semana passada, a gente falou o quê? Que os anjos não podem nos separar do amor de Deus. E a gente viu aqui, os anjos estão a nosso favor, como é que os anjos podem nos separar do amor de Deus? É quando eles, meus irmãos, têm o propósito de nos fazer amolecer no nosso coração, como aconteceu com Jacó. Ele foi lá, Jacó passou a noite inteira. O Jacó, ele precisava de mudar muita coisa na vida dele. Não é? A conversão era uma das, né? Então a conversão trouxe, meus irmãos, a força que ele precisava para ele deixar de ser Jacó para se tornar o quê? Israel de Deus. Até daqui a pouco eu quero falar um pouquinho mais de Jacó. Mas isso aí é os anjos. Assim, eu me lembro que no mês de julho nós falamos que a morte, né? A morte não pode nos separar do amor de Deus. E quando eu falo morte, eu não estou falando da nossa morte. Não foi isso que nós falamos. Nós falamos o seguinte, que quando uma pessoa que a gente ama morre, então a morte bate lá na nossa porta, né? Então a gente aprende que aquilo não separa a gente do amor de Deus. Agora aqui no versículo 38, dá uma olhadinha aí, né? No capítulo 8, no versículo 38, o apóstolo Paulo fala assim: eu estou certo de que nem a morte e nem a vida, e é sobre esse assunto hoje eu quero falar sobre isso, né? Sobre o quê? Que a vida não pode nos separar do amor de Deus. E aí fica uma pergunta, né? Como é que a vida pode nos separar do amor de Deus? Como é que a vida vai nos separar do amor de Deus? Vamos pegar a referência de Juízes no capítulo 6 e no versículo 13. Vamos lá? Juízes, capítulo 6 e versículo 13. Vamos pegar essa referência aí de Juízes, capítulo 6 e o versículo 13. Tá bom? Então, o que é que o nosso herói da fé, Gideão, né? O que o Gideão está falando? O anjo apareceu para ele. Você conhece essa história, não conhece? A história de que o Israel de Deus, ele desobedeceu a Deus, e aí Deus mandou que os irmãos, os midianitas, fossem lá e realmente fizessem deles escravos. E no meio de toda aquela turbulência, né, o anjo apareceu para esse homem aí chamado Gideão, e lá ele estava malhando trigo lá, sofrendo, sabe? Mas no dia daqueles, você tem aquele dia daqueles, eu acredito que a maioria dos nossos irmãos tem um dia daqueles, né? Então é mais fácil a gente ter um dia daqueles, né? Um dia terrível, é muito mais fácil que a gente ter um dia assim. E ele estava num dia assim, sabe? Ele tinha plantado, ele tinha lavado, ele tinha arrancado praga, ele tinha colhido, ele pegou a coqueira e colheu, estava lá batendo num lugar bem pequenininho, escondido. Por quê? Porque os midianitas estavam vindo para roubar, então todo ali sofrendo, trabalhando, com medo deles irem roubar aquilo que ele tinha feito. Aí o anjo aparece, né? O anjo aparece e fala assim: ô Gideão, homem de valor, né? Deus é contigo. A resposta dele está aí.
capítulo 6, versículo 13. O que ele responde aqui para nós? Ah, meu Senhor, se Deus é comigo, né? Se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? O que foi feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor, Ele nos desamparou. Quem está falando isso? O Gideão está falando isso. O Senhor é contigo, como é que Deus pode ser comigo? A matemática não está batendo. Deus é comigo, qual o sofrimento que nós estamos passando aqui, a nossa nação? Olha aí o que está acontecendo com a gente, por que essas coisas estão acontecendo? A gente não tem sossego dentro de casa, a gente não tem sossego no campo, a gente não tem sossego como nação, não tem sossego como pai de família, não tem sossego como filho, né? É isso que ele está dizendo. Por que está acontecendo essas coisas na nossa vida, na nossa nação? Mas olha, irmãos, quantas vezes nós falamos isso para Deus? Por que está acontecendo isso? Aí ele falou assim, cadê aquele Deus que tirou Israel do Egito? Eu quero saber daquele Deus que tirou, que nossos pais nos contaram. Aí ele fala aí no final, diz assim, o Senhor nos desamparou. O Senhor, Ele nos desamparou. Meus irmãos, aí eu fico a meditar aqui, eu fico a pensar, né? É um lugarzinho aqui, pode chegar mais uma vez, né, se quiser. Aqui perto do André Capucino, aqui nesse banco aqui, né? Vem aí nos lugares, né? Mais banco que gente aqui, ficar famoso, né? O nosso assunto hoje é a vida não pode nos separar do amor de Deus. Esse assunto de sábado que nós estamos tratando, né? Que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E hoje nós estamos falando que a vida, ela não pode nos vencer, porque nós somos mais vencedores por Cristo Jesus, por aquele que nos amou. E a pergunta que eu fiz é, como é que a vida, ela pode nos separar do amor de Deus? Como a vida pode nos separar do amor de Deus? Então, pedi para vocês abrirem Juízes, no capítulo 6, no versículo 13, e aí Deus aparece para Gideão, fala para Gideão, o Senhor é contigo, e ele responde, como é que Deus é com a gente, se está acontecendo esse monte de coisa ruim na nossa vida? Então ele está dizendo, a vida está nos vencendo. Está nos vencendo. Às vezes a gente assim, agora não, é menos. Aqui em Marília é bem menos do que quando eu morava em Gávea. Mas quando eu morava em Gávea, eu tinha um carro lá, né? Então, fulano está doente, ô pastor, você pode me levar para o hospital lá? Vamos. Ô pastor, você pode me levar para o... Eu vinha mais para o hospital naquele tempo que eu vou agora, né? Mas aí você entrava naquele corredor ali, chamado de corredor da morte ali, né? No hospital das clínicas, né? Do HC. E naquele, não sei como é que é hoje melhorou muito, né? Mas tinha um corredor ali que ficava assim, eu sou magrinho, hein? E às vezes eu tinha dificuldade para passar no corredor ali, porque era mata, boa noite, você. Aí você encontra algumas vidas. E essas vidas podem falar a mesma coisa que o Gideão. Ele pode dizer assim, como é que Deus é comigo se eu estou sofrendo tanto desse jeito? Como é que pode uma coisa dessa? Então é nesse sentido que ele está tratando esse assunto, meus irmãos. Como é que a vida vai me separar do amor de Deus? Porque a pessoa, ela chega a fazer a seguinte pergunta, né? Ela fala assim, será que Deus me ama mesmo? Vamos ler novamente Romanos capítulo 8, versículo 37. Porque nós temos uma palavrinha-chave ali em Romanos capítulo 8, versículo 37. Que é talvez a última palavra aí do seu texto, a última palavra do seu texto nesse versículo, né? Que diz, somos mais que vencedores
foi aquele que nos amou. Então aí existe um conflito na nossa mente, no nosso coração. É uma vitória daquele que nos ama. E o Gideão está fazendo essa pergunta para o anjo, falando para o anjo: olha, será que Deus nos ama? E quando você volta em Juízes capítulo 6, versículo 3, não é uma frase, esse versículo, mas você vai encontrar essa frase nesse versículo: agora o Senhor nos desamparou. Então existe um conflito dessas duas palavras, aqui é encontrado em Romanos capítulo 8, versículo 37, dessa de Juízes capítulo 6, versículo 13, onde uma fala que Deus nos ama e na outra é uma pessoa como eu e você que está vivendo um momento muito difícil na vida. Ele diz assim: o Senhor nos desamparou. O Senhor nos desamparou. Eu percebi que a irmã Ângela hoje ela fez uma postagem na internet lá. Ela diz: não é o peso que te cansa, que te quebra, né? A maneira que você carrega. Né? Essa é uma das frases do C.S. Lewis. Na escultura tem um camarada carregando uma pedra enorme, sabe, enorme na cabeça. E na outra figura, o camarada está pegando, carregando aquela pedra numa carrinhola. Então, como é que a gente vai carregar os pesos da nossa vida? Ou como é que a gente vai enxergar os sofrimentos? Como é que nós vamos enxergar esses altos e baixos que acontecem na nossa vida? Como é que nós vamos enxergar? Nós vamos pegar aquele versículo lá: nada pode nos separar do amor de Deus. Então veja só, tem muitas pessoas que têm uma vida realmente difícil, uma vida às vezes turbulenta, cheia de aflição, essa pessoa, a vida pode separar essa pessoa do amor de Deus. Não que o amor de Deus vai estar separado dela, mas ela vai ficar pensando que Deus não ama, que Deus não está olhando para ela. É mais uma mentira do pai da mentira. É mais uma mentira de quem? De Satanás. E faz você enxergar só aquilo que ele quer que você enxergue. Apenas isso. O diabo, ele é prático. Ele é muito assim, prático em fazer você olhar o que ele quer que você olhe. Olha só que caos. Sua vida é um caos, né? É um caos. Até a gente se esquece daquele versículo, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Bem, meus irmãos, a vida de uma pessoa sofrida pode imaginar isso mesmo, né? Olha, agora eu falei para vocês mais cedo no livro de Lucas, nós vamos para o livro de Lucas. Quero que você abra lá no livro de Lucas, no capítulo 17. Tá? Lucas, capítulo 17. Vamos comigo ali. Olhando o outro jovem para o outro, eu quero que eu para vocês. Né? Veja só, versículo 11. Vamos ver uma pequena história aqui. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou por meio de Samaria e da Galiléia, e entrou numa certa aldeia, e saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantando a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Essa aqui, irmãos, é a última vez que Jesus passaria por essa estrada. A estradinha que levava de Galiléia para Samaria, e de Samaria para onde? Onde ele estava indo no versículo 11? Para Jerusalém. É uma estradinha que em alguns lugares
ele está na distância desse banco do outro. Aí você vai nadando no meio das montanhas, aqui, ali, você sempre vai mudando. Por todo lado que você olha tem montanha. Parece uma caminho. Até que você vai chegar numa vida. Aí o nosso Senhor, ele entra nessa aldeiazinha aí, tá? Eu fico impressionado também com esse amor de Jesus. Por quê? Porque sabendo que ele vai para Jerusalém, sabendo que lá ele vai ser morto, crucificado, ele tem tempo de parar e ajudá-lo. Alguém tem? Alguém que parece que a vida é mais dura que a nossa, e é. Alguém que pode olhar e dizer assim, eu acho que Deus me ama. Por quê? Porque olha o que aconteceu comigo, né? Eu estou leproso. Olhava para a mão, olhava para a né? É bom a pessoa não ter nem espelho. Naquele tempo lá, no leproso, seria bom para ele não comprar um espelho. Uma hora cai a orelha, outra hora cai o nariz, outra hora cai o cabelo, outra hora. É melhor não. Então, esses são 10 homens que podiam dizer assim, eu acho que Deus não nos ama. Aqui no versículo 8, diz que ele parou de uma aldeiazinha, a caminho da Galiléia e Samaria. Vocês estão vendo isso? Olha onde ficava essa aldeia. Ninguém sabe direito, meus irmãos, a localidade. Uma vez a gente estava em Catandu, e eu tinha ido pregar numa outra cidadezinha do pastor, e quando a gente estava passando por uma vila lá, eu vi, tem uma cidade, não é cidadezinha não, pastor. Isso aqui é uma vila que eles fizeram aqui. Ah, é? Como é que é o nome dessa vila? Chama Nem. Eu falei, nossa, tem um nome diferente, né? Nem percebi. Por que Nem? Não é nem Catanduva, nem falou o nome da cidade, né? Eu falei, olha só, né? Esse pessoal tem uma criatividade, né? Para colocar apelido, um termo bem pejorativo, Nem. Mas você mora no Nem, por quê? Não é nem Catanduva, nem a outra cidade daqui que eu já não né? Aí eu fiquei assim, é uma criatividade medonha. Essa aldeia aí é a aldeia dos esquecidos. Ela não é nem da Galiléia e nem de Samaria. Um lugar, meus irmãos, que provavelmente morava muita pouca gente. Eu acredito que eram pessoas que talvez eram assim, enfermos, doentes, provavelmente no mesmo padrão desses 10 homens que estão leprosos aí. Porque havia aldeias assim, aldeias onde as pessoas, então fica lá, a aldeia dos esquecidos. Jesus, nosso Senhor, Deus eterno, aquele que fez todas as coisas, então o livro de João diz, aquele que nele está a vida, olha, não somente a vida, mas você vê o amor de Deus, de parar num lugarzinho onde ninguém pararia. Vamos ser sinceros. Você está indo, aí você está com sede, e alguém fala assim, vamos parar aqui para beber água. O que é aí na frente? É uma colônia de leprosos. Às vezes a pessoa fala assim, eu acho que não estou mudando a sede, eu acho que eu posso andar um pouquinho mais. Não é assim que a gente faz? Mas eu não estou querendo que você responda, se constante, e eu estou dizendo de mim agora, é bem provável que a gente não faz. Pois ele falou. E ele ouviu aquele grito, Jesus, como é que está falando aí no capítulo 2 disso? Está dizendo o que aí no capítulo 17? Como aqui, o ventilador me ajudando aqui a se perder. O versículo 13, levantaram a voz mesmo de perto, dizendo, Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Agora, o elogio a Jesus é bonito. O pedido não é muito legal. Por quê? Agora, tem compaixão de nós. Estamos lutando. Repare o respeito. Eles estão de longe. A primeira coisa que um leproso tinha que fazer
é manter distância. A segunda coisa que ele tinha que fazer era colocar a mão na boca. A terceira coisa que ele tinha que fazer é dizer: imundo, imundo. Estão lembrados disso no livro de Levítico? Pois bem, esses leprosos eles respeitam a distância. Acredito que eles tenham colocado a mão na boca. Acredito que eles devem ter dito: imundo, imundo. E eu acredito, meus irmãos, que eles, mesmo depois de estar imundo, eles disseram: Senhor, mestre, tem compaixão de nós. O pedido deles é de compaixão. Você sabe o que significa compaixão? Compaixão é a união de duas palavrinhas, com e paixão. Aí, Mas a palavra com significa junto. Junto como? Sentar junto, andar junto, pensar junto, sofrer junto. Agora, quando é junto, como é que eu vou saber se é para sentar junto, ou se é para sofrer junto, ou se é para andar junto? É a segunda palavra, paixão. Você já ouviu falar da paixão de Cristo? Quando alguém chama a gente para assistir uma paixão de Cristo, uma cena, fala do quê? Fala do seu sofrimento, da sua dor, aquela última semana de Jesus. Então a palavra compaixão quer dizer isso. Olha, fique junto conosco na nossa dor, sinta a nossa dor. É isso que eles estão pedindo para Jesus. Senhor Jesus, sofra conosco, sofra a nossa dor. E aí, meus irmãos, é um clamor das pessoas que sofrem. Às vezes ela não quer que você sofra, porque ela está sofrendo. Mas talvez ela gostaria que as pessoas entendessem o quanto elas estão sofrendo. Mas nós não podemos entender quanto as pessoas sofrem. Mas Deus sofre, porque Ele é um Deus compassivo. Compassivo. É assim. E aí, na continuação, meus irmãos, temos uma cura completamente diferente. Jesus, Ele faz uma cura no estilo daquela cura do cego de nascença. Versículo 14. E Ele, vendo-os, disse-lhe: ide mostrar aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Olha que cura diferente. Ele poderia ter colocado a mão deles, mandado esticar, como ele fez com aquele leproso lá, que estava na sinagoga, que tinha a mão recebida. Olha lá. Não, ele não fez nada disso. Olha o que ele fala: vocês vão se mostrar para os sacerdotes. Só isso que ele falou. E aí eles foram, meus irmãos, os 10. Veja que fé impressionante que eles têm, a fé da cura. Eles não iriam, só para se mostrar para o sacerdote, a pessoa tinha que estar limpa. Você não podia chegar lá no sacerdote e dizer: eu estou limpo, você vai ficar aberto. Não podia. O sacerdote ia dizer: mas você vem de sujo, você vem de imundo, onde já se viu que falta de responsabilidade. Ele só iria lá se ele tivesse certeza que estava limpo, como ensina o livro de Levítico. Então eles foram. Sabe por que eles foram? Porque eles tinham fé. E aí, meus irmãos, a palavra diz aí que assim que eles foram, o que aconteceu? No versículo 12, eles foram o quê? Curados. Não é? 12 ou 14. A Bíblia diz lá: e aconteceu que eles foram e ficaram curados. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Ele, meus irmãos, eu creio que ele se mostrou para o sacerdote. O sacerdote liberou ele, como fez com os outros. E ele vendo ali todo limpinho, todo, sabe, ele disse: olha, agora eu vou agradecer, meu Deus. Enquanto que os 9 disseram: opa, eu estou limpo, agora eu posso voltar para casa. Opa, quem sabe eu vou ser contratado de novo lá naquela firma, da onde eu fui despedido quando eu peguei a lepra. Opa, olha aqui, a minha mulher e meus filhos vão poder me abraçar.
Tudo isso é bom, tudo isso não é ruim, comparado com a história tão ruim que eles tinham. A vida parecia que estava separando eles de Deus por causa da doença. E foi justamente a doença que fez com que Deus fosse atrás deles para limpar. Agora, eles não estão doentes mais. Está todo mundo curado. Está todo mundo limpo. O que separa eles do amor de Deus agora? Eles têm algum motivo? Se o motivo era certo. Então vamos ver o que Jesus diz. Capítulo 17, versículo 16. E ele caiu aos pés de Jesus, e com o rosto em terra, dando graças, e este era o samaritano. Respondendo, Jesus disse: Não foram 10 ricos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para me dar louvor, ou dar louvor a Deus, senão este estrangeiro. Mas repare no versículo 16, e ele caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra. Depende da tradução, tá? Mas a tradução mais sincera aí é que a Bíblia diz que ele veio para agradecer. Agradecer. Senhor, eu vim aqui agradecer a cura do Senhor. Meus irmãos, a doença não teria separado esse rapaz de Deus. A vida que ele tem agora, por exemplo, o que realmente faz uma pessoa ficar separada de Deus não é nem tanta doença, enfermidade, sabe o que é? É a vida boa. É quando ela entende que ela não precisa mais de ninguém, nem de Deus. Quantas pessoas, quando a vida melhora, o que elas fazem? Vai se afastando da casa do Senhor. Às vezes a pessoa cantava no coral, mas melhorou de vida, não canta mais. Né? Às vezes a pessoa está lá, né, ajudava a limpar a igreja, melhorou de vida, não mais. Né? Às vezes a pessoa está lá, ela tocava na igreja, fazia coisa, melhorou de vida. Né? Às vezes a pessoa está lá naquela igreja assim, pequena, lá lutando com as pessoas, melhorou de vida, não, agora tem que achar uma igreja de meu voz. Eu estou mentindo? Não. Por isso, meus irmãos, o que pode nos separar? Jesus perguntou: tem 9 aí que não veio, por que os outros 9 não vieram? Só esse aqui veio. Olha, Jesus não falou nem agradecimento. Jesus mudou a palavra agradecimento para outra palavra. Qual que é a outra palavra que Jesus usou? Ele não falou, ele veio agradecer, ele veio fazer o quê? Louvar, dar glória. É isso aí, a tradução da glória, né? Tem uma tradução que traz veio louvar. Veio louvar. E você pode estar doente, você pode estar no são, você pode estar bem ou você pode estar mal. O que te impede de louvar a Deus? Não existe nada que pode nos impedir de louvar a Deus. Por isso, irmãos, o que realmente separa uma pessoa de Deus e do crente é o espírito de ingratidão. Isso separa muitas pessoas, afasta muitas pessoas. E aí ele foi curado, Jesus aí deu outro presente para ele. Sempre tem presente para ele. Olha no final aí, no capítulo 17 e o versículo, versículo 19. Disse-lhe Jesus: levanta-te e vai, porque a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. O que eu percebo é que muitas pessoas, de fato, elas fazem de uma vida sofrida um motivo de dizer que Deus não ama elas. Eu acredito nisso. Eu falei que ia falar do Jacó um pouquinho, por quê? Porque o Jacó, ele tinha uma vida assim que ele não se importava muito com Deus.
Mas desde o começo, a palavra de Deus diz que Deus amou, mas ele não conseguia enxergar esse amor. Até o dia que ele foi para a casa do sogro, lá ele sofreu bastante, bateu boca com o sogro, como eu falei para vocês. Olha, ele vai conversar com o sogro, ele não fala uma coisa boa. Talvez a única coisa boa que ele fala é assim: você só não matou porque Deus não deixou. Só que é o seguinte, né? Ele nunca agradeceu a Deus. Quantos anos ele ficou lá? 20. Quantos altares ele levantou lá? Nenhum. Ele não fez uma oração para Deus por 20 anos. A mulher dele falou: eu não posso ter filho, você sabe? Eu não sou Deus, não. Ainda culpou Deus. Bom, mas aí teve aquele encontro, meus irmãos, que mudou a vida dele lá no Val de Jacó. Sabe? E ali é uma vida espiritual que só está começando. E mesmo um crente que está começando a sua carreira de fé, ele pode criar um espírito de ingratidão e reclamação. O Jacó estava assim. Aconteceu realmente muita coisa ruim na vida dele, né? Lá, no mesmo tempo morreu o pai, no mesmo tempo morreu a esposa que ele amava, que era Raquel, a Ana lá, né? Como é que é o nome dela? Esqueci, a Débora, né? Depois, né, de enterrar 3 pessoas que ele amava muito em pouco período de tempo, os irmãos venderam José, ele pensou que tinha morrido. Naquele dia ele falou assim: ó, não quero ninguém falando comigo, eu quero morrer desgostoso, eu sou uma pessoa desgostosa. Tipo assim, Deus não me ama. Deus não me ama. Mesmo que o José apareceu, no dia que ele se encontrou com o faraó, você lembra que ele falou com o faraó? Né? Eu tenho 139 anos, meus dias são poucos e ruins. A vida muito amarga. O cristão não pode ter uma vida amarga assim. Não tem nada de bom acontecendo. O faraó perguntou: quantos anos você tem? Olha, eu tenho 139. Olha, pensa no homem que Deus ama. Pensa no homem que Deus tem uma paciência comigo. Porque o que eu já aprontei nessa vida não é fácil. Mas Deus tem misericórdia de mim, né? Não foi isso que ele falou, não. Tipo, Deus não me ama, Deus me quer, né? Ele fica falando lá. Tem coisa ruim para falar. Olha, vai ter que mudar isso. Isso precisa ser mudado na nossa vida, no nosso coração. Graças a Deus o Jacó mudou. Quando você abre lá no capítulo 48, dá uma olhada. Passou pouco tempo lá, não foi tantos anos assim, né? Mas ele passou uma boa pernada lá. Gênesis capítulo 38. Ele fala assim: ele estava morrendo ali, finalmente, e ele diz assim: disse Jacó, o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e fez o quê? Me abençoou. Estava andando. Antes tarde do que nunca. Pelo menos ele desceu de bênção para o Espírito. Falou mais, versículo 4. E me disse: eu te farei tornar-te-ei uma multidão de povos, farei esta terra a tua descendência, depois de ti, possessão da terra. Versículo 16. Ele disse assim: o anjo que me livrou de todo mal, abençoe esses rapazes. Né? No final do versículo 15, ele fala assim:
eu nasci. Desde o dia que eu nasci, né? Aí, é isso mesmo. Desde o dia que eu nasci. Ele está reconhecendo. Veja, se ele tivesse feito isso desde o começo da vida dele, quanta amargura, quanta coisa ruim teria sido evitada. E mesmo que aconteça muita coisa ruim, tragédia, bem, você não precisa ter um espírito amargo. Você tem que tirar o espírito amargo. Olha, o Jacó está morrendo em paz. Ele vai terminar essa oração aqui no capítulo 49. Manda chamar todos os outros filhos, né? Para sua gente, vem cá, né? Vou abençoar vocês. Abençoou, juntou os dois pezinhos assim, ó, morreu, né? Pronto, acabou. Mas olha o testemunho de bênção. Sabia que quando fala dele lá entre os heróis da fé, fala desse momento, que é o único momento realmente de grande valor espiritual? Esse é ele. Então, meus queridos irmãos, como ser grato? Como ser grato? O livro de Salmo ensina a gente que eu posso ser grato e eu tenho que praticar algumas coisas para ser grato. Salmo 92, vamos lá no versículo 2. Salmo 92, versículo 1. Aqui diz o quê? Salmo capítulo 92, versículo 1 e 2. Como é que você deve começar o seu dia? Comece o seu dia desse jeito. Bom é louvar o Senhor, cantar louvores em seu nome, Altíssimo, pela manhã anunciar sua benignidade e de noite falar da sua fidelidade. Você acorda louvando a Deus, você acorda cantando para Deus, e você termina o dia de que jeito? Falando dessa benignidade, falando dessa fidelidade. Olha como você deve acordar e como você deve se deitar. Louvando, cantando a Deus, bendizendo a Deus, falando da benignidade. A benignidade não é a mesma coisa que bondade. Uma pessoa má, ruim, ela pode fazer uma bondade. Sabia? Ela pode fazer uma bondade. A pessoa chega lá, mata uma pessoa, mata duas, tal, e rouba a casa, não sei o que, né? Aí ele vê um carrinho assim, vou pegar esse carrinho aqui, tão bonitinho. Aí ele vê uma criança na rua e fala, vou dar esse carrinho para a criança. A criança fala assim, nossa, tão bonzinho, que bondade. Ele pode, uma pessoa má pode fazer uma bondade. Benignidade é muito mais do que bondade. É o coração querendo fazer sempre coisas boas. Benignidade é você desejar fazer coisas boas. Então Deus, Ele é benigno. Ele sempre deseja fazer coisas boas para nós. E às vezes coisas boas que Ele faz pode ser até uma enfermidade, pode ser uma coisa que a gente não gosta, mas no final a gente vai ver que benignidade foi cumprida. Então, como eu vou me deitar, como eu vou levantar, note aí que fala de cantar, né? Fala de expressar louvor e coisas assim nesse versículo. Sabia que a vida fica bem melhor, né? Com a gente cantando, com a gente bem dizendo, né? Cantando lá, sabe que essas pessoas, até que essas pessoas do mundo aí, né? É uma pessoa que está varrendo lá, né? O quintal dela todo alegre lá, né? E aqui aquela pessoa com quem que está sofrendo? Quem está sofrendo? Por isso, louve a Deus, canta a Deus. Você pode fazer as coisas com alegria, né? Com prazer, sem dúvida, faça isso, né? Agora, use o presente de Deus para fazer o quê? Para louvá-lo. Aí vem a história daqueles leprosos. Qual foi o dom que Jesus deu para aqueles 10? Deu o quê? O direito de ser livre, o direito de estar curado e ir para onde quiser que fosse. E aí então você tem um deles que pegou aquele dom, eu posso
ir para onde eu quiser agora. Eu estou livre, né? Não estou mais proibido. E eu posso fazer o que eu quiser agora. E aí ele fez o quê? Foi para onde? Foi louvar o Senhor. Usou o dom dele para quê? Para louvar o Senhor. Você tem dom, usa ele para louvar o Senhor. Amém? Amém.